Então você tem vontade de fazer um mangá, mas você não sabe desenhar e por isso você pensou, nossa, eu nunca vou ser capaz de fazer um mangá. Nesse vídeo aqui eu vou te provar o contrário, que tem como sim você fazer um mangá, mesmo que você não saiba desenhar hoje. E aí galera, meu nome é Jason Santos, eu sou ilustrador quadrinista, chame de mangaka se você quiser. E eu trabalho com ilustrações, com desenho, eu vivo de desenho e eu produzo meus próprios mangás. Então, todos esses mangás que você está vendo aqui, fui eu que produzi, né? Todos eles são títulos meus. Esse aqui, inclusive, está sendo lançado pela editora Conrad. Então, vamos falar um pouco sobre produção de mangá aqui hoje. E se você curte fazer mangá, já deixa o seu like aqui nesse vídeo e acompanha os outros vídeos do canal, se inscreve e ativa o sininho para você receber notificação de vídeo novo e ver os outros vídeos do canal, porque eu tenho certeza que vai ter bastante coisa aqui que você vai curtir. E vamos falar então sobre como você pode fazer um mangá mesmo que você não saiba desenhar hoje, né? Que você tenha só aquela ideia e trabalhe de repente só no roteiro. Vamos falar aqui quais são as alternativas que quem faz só o roteiro tem para conseguir produzir o seu próprio mangá. A primeira alternativa e a mais fácil, ou pelo menos a mais simples, talvez não a mais fácil, é contratar um desenhista. Como eu disse, eu sou ilustrador e eu trabalho principalmente fazendo, desenhando, ilustrando quadrinhos e mangás de autores, de roteiristas que não sabem desenhar e por isso querem contratar alguém para desenhar a história que eles idealizaram. É basicamente isso que eu faço. Então tem várias histórias, vários quadrinhos que tem a minha arte, mas que o roteiro não é meu, o roteiro é de outra pessoa que me contratou. Então, se você tem o capital necessário, o dinheiro necessário, a grana necessária para contratar um desenhista, torna tudo muito mais fácil, porque você pode se dedicar única e exclusivamente para o roteiro e ver algum desenhista que tem um estilo que te agrade, que tem a qualidade de arte que te agrade, e aí você contratar ele para desenhar as páginas para você. É claro que desenhistas diferentes vão ter valores diferentes e se você não tiver um valor, vamos dizer assim, substancial para poder investir em um desenhista de melhor qualidade, você pode de repente contratar desenhistas mais iniciantes que vão meio que crescendo junto com você e aí você consegue contratar eles por um valor menor. Desenhistas com mais clientes, com mais pessoas, com mais trabalhos vão acabar tendendo a cobrar mais. Então desenhistas que estão iniciando, todo desenhista quase que quer trabalhar com arte, ele tem que começar em algum momento, de repente você pode ser a primeira oportunidade dele de ganhar dinheiro com o desenho dele e de você ter alguém para tornar o seu sonho de ter seu próprio mangá realidade. Foi assim comigo, eu comecei cobrando muito, muito barato para fazer as páginas, as primeiras páginas que eu desenhei sobre encomenda e hoje, felizmente, eu consegui já ter mais clientes, ter um valor menor, um valor melhor. Mas todo mundo começa de um ponto, então se você não tem a quantia que de repente um outro desenhista que é mais experiente está cobrando, você consegue de repente contratar um desenhista menos experiente e vocês irem crescendo juntos. A segunda forma, que na verdade é que as pessoas pensam primeiro em fechar uma parceria. Na teoria, é a primeira hipótese que as pessoas pensam por ser talvez a mais simples, mais fácil, como eu disse, na teoria. Porque, na verdade, ela acaba sendo a mais complicada de todas. Quando você recorre à primeira opção e você investe, você paga um desenhista para ilustrar a sua história, você tem total controle da história que você quer contar. Então, você se dedica ao roteiro, você passa para o desenhista e você, como você está contratando ele está prestando um serviço para você, você manda basicamente no que você quer que tenha na história. É claro que roteiristas determinados e tal, dependendo do grau de confiança que eles têm no desenhista, eles vão permitir que mesmo o desenhista contratado por eles tenha certa liberdade para criar e para melhorar as páginas e tal. Até porque quando você se dedica muito ao roteiro, nem sempre você tem total noção da construção de uma página de mangá, de uma página de quadrinho, da narrativa visual, da narrativa gráfica de um quadrinho. E aí muitas vezes o roteirista prefere deixar isso a cargo do desenhista, ainda que ele seja contratado. Mas, no geral, quando você contrata um desenhista, você tem muito mais liberdade, muito mais controle sobre a obra que você está fazendo. Quando você faz uma parceria, uma coisa que muitas pessoas esquecem na hora de pensar numa parceria é que a história é de ambos. Então, ambos, a partir do momento que você fecha uma parceria, têm total controle e peso igual nas decisões que vão tomar naquela história, que vai tomar no rumo daquela história.
Então, muitas vezes, como você criou a história, você é o roteirista, você idealizou a história, idealizou os personagens, você acaba querendo ter esse controle maior da história, mas se você faz uma parceria com o desenhista, a partir do momento que é uma parceria, ele é um coautor, ele também é dono daquela história. Então, você perde controle sobre certas decisões. Por isso, várias vezes, inclusive vários clientes que vêm até mim comentam que eu já fiz parceria com outro amigo, mas acabou não dando muito certo e tal. Fiz parceria com outro desenhista, não deu muito certo. E aí a pessoa acaba vindo me contratar depois. Então, tem muito essa questão de como o desenhista vai também pesar nas decisões e nos rumos que a história vai tomar. Então, se você quer fazer uma parceria porque você não tem condição de contratar um desenhista, o que eu digo é, primeiro, se prepare para abrir mão das decisões da sua história, né, de 100% das decisões da sua história em relação ao que você vai contar, como a história vai ser passada, aos rumos, direções da trama, porque é um trabalho em conjunto, então outra pessoa também vai ter direito a opinar e tal, e a discutir sobre isso. E entenda que realmente vai ser um projeto de parceria. Então, realmente, você não vai estar mandando na outra pessoa. Vocês vão estar fazendo aquilo junto. Uma forma legal para você procurar parceiros é ir em grupos do Facebook ou em páginas do Instagram. Não ofende ninguém você perguntar se a pessoa topa fazer uma parceria com você e tal. Você envia a sinopse para ela, mostra qual que é a sua ideia, qual que é o seu projeto. Não ofende ninguém. Vai ter vários desenhistas que, por exemplo, eu não consigo aceitar projetos de parceria porque eu já trabalho com isso, eu já tenho inúmeros quadrinhos aí e filas de quadrinhos para ilustrar, então eu mal consigo aceitar todo mundo que quer me contratar. Eu sei que parece meio babaca isso, mas felizmente eu consegui criar um público que eu consigo ter bastante trabalho. Então eu não consigo aceitar parcerias, mas não me ofende receber propostas. Na verdade eu fico feliz que a pessoa gostou da minha arte, gostou do meu trabalho a ponto de querer fazer um quadrinho junto comigo. Eu não consigo aceitar, então eu respondo, não consigo aceitar e tal, se você quiser me contratar, os valores são esses e tudo mais. E aí se a pessoa não puder, tranquilo, desejo toda a sorte do mundo e é nóis. Então, se você vê um desenhista que você gosta e tal, não sinta medo de perguntar para ele educadamente, sempre educadamente, se apresenta, fala qual que é o seu projeto e se ele estaria disponível para fazer uma parceria e tal, ou caso não, se ele tem de repente algum outro desenhista que ele gostaria de indicar, enfim, explica que você não tem condição de contratar naquele momento, mas que você gostaria de ter alguém para fazer aquela história junto com você, enfim. Seja educado que todo mundo vai ser educado com você de volta. Então, outra forma, como eu disse, é você de repente achar grupos de desenhistas no Facebook, pergunta lá pro administrador se você pode procurar por artista naquele grupo, né? Porque às vezes o grupo ele só permite que você poste desenhos. Então você pergunta se pode, você coloca uma sinopse da sua história ali e pergunta se tem alguém que gostaria de fazer parceria com você. E a partir daí é aquilo que eu já expliquei, né? Você tem que entender que são duas pessoas ali pensando na mesma história, então você não vai ter 100% do controle dela. Estrito senso, fazer um mangá não sabendo desenhar, a gente só tem essas duas opções. Mas existem outras opções que você pode seguir que você não deveria fechar totalmente a sua cabeça para elas, que são: a primeira, que a gente vai falar aqui, é fazer a sua história em algum formato que não dependa exclusivamente do desenho. Então você pode, de repente, tentar fazer um conto, tentar fazer um livro mesmo com aquela história. Mas você fala, eu gostaria da história como um mangá, eu imaginei ela como um mangá. Mas não tem nada que te impede de usar as características narrativas, pelo menos de um mangá, de histórias comuns e coisas do tipo, em um livro. Isso é algo que, por exemplo, um dos meus clientes, né, o Rubens, ele fez aqui com o Taiko. Então o Taiko, ele é um livro, né, você vê aqui, ele é um livro literatura normal, né, palavras aqui, sem ilustrações, só que ele segue muito a linha de histórias e narrativas dos mangás. E ele fez através de um livro, e depois ele conseguiu, né, ele me contratou para transformar esse livro aqui em um mangá, e está rolando a adaptação. Inclusive você consegue ler de graça no site do Estúdio Armon a adaptação para mangá do livro Taiko. Então você pode pensar em outras formas de contar a sua história e aí de repente fazendo essa história ser mais conhecida até aumenta as chances de você conseguir uma parceria com um desenhista ou de repente, né, conseguir levantar a quantia necessária para poder contratar um desenhista. Uma coisa que vale ressaltar aqui nessa parte de contratar um desenhista é que você nem sempre precisa pegar todo o dinheiro ali e investir. Você pode, por exemplo, contratar algumas páginas e tentar, através de uma campanha no Catarse,
arrecadar o restante do dinheiro para contratar ele para fazer o resto das páginas. Tem vários desenhistas que inclusive oferecem descontos, né, para essas páginas teste, que vão ir para ser exemplo no Catarse, para você mostrar e montar a campanha certinho. Eles fazem aquelas páginas com desconto, porque caso a campanha dê certo, você vai acabar contratando eles com o valor normal, o valor cheio deles, para desenhar o restante da história. Então é algo que vários desenhistas acabam fazendo também. Só abrindo esse parênteses aí. Mas então tem vários formatos que você pode contar a sua história que não dependa exclusivamente do desenho, como no caso de uma história em quadrinhos. Você pode, por exemplo, fazer uma graphic novel e você vai usar muito menos... Uma graphic novel não. Uma light novel. Sempre confundo esses 1000 novels que existem. Uma light novel que você pode usar poucos desenhos, só em algumas cenas mais chave ou só para contextualizar quem são aqueles personagens. Existem vários formatos que você pode trabalhar para ter público, para conseguir angariar, seja algum dinheiro para poder contratar um desenhista, seja angariar público para poder ter gente interessada em desenhar aquela história para você e fechar essa parceria. Então, não fique limitado ao eu preciso de um desenhista, senão eu não vou conseguir contar a minha história. Faça ela com os materiais que você tem à mão, com o que você consegue fazer, e depois você vai acertando e outras coisas vão acontecendo e novas oportunidades vão se abrindo à medida que você trabalha. Por fim, uma opção que talvez muita gente descarta logo de cara, mas que de fato não deveria ser descartada, é aprender você a desenhar. Aprender a desenhar mesmo depois de velho não é algo impossível. É claro que você não vai conseguir com a mesma facilidade que alguém que se dedica exclusivamente a isso sua vida inteira, mas com alguns desenhos simples, você já consegue, por exemplo, como eu falei, fazer uma light novel, fazer uma história mais simples, e aí de repente você pode você mesmo desenhar os diálogos, que são geralmente cenas mais simples de fazer, e aí deixar cenas de ação, cenas mais impactantes, você contrata um desenhista para fazer exclusivamente aquelas cenas, e aí acaba saindo um valor um pouco mais barato para você, um valor um pouco mais em conta. Então, aprender a desenhar é possível para qualquer pessoa, mesmo que não tenha nascido com dom, mesmo que não tenha talento, você consegue, com alguns vídeos na internet, com muita prática, treino e esforço, fazer desenhos simples, aprender técnicas para fazer desenhos simples e já poder começar a contar as suas histórias no formato que você quer, quadrinho, mangá, etc. E para quem quer tentar, eu acho que realmente dá para tentar aprender a desenhar, para quem quer começar, eu tenho o meu curso grátis de esboço, que é a primeira parte que todo mundo precisa aprender no desenho, para começar a aprender a desenhar, é o esboço, é o conceito de esboço. E eu tenho um curso grátis disso, é só você cadastrar o seu e-mail e você recebe o link para acessar o curso no e-mail. O link está sempre aqui na descrição dos vídeos. E caso você queira ir para a próxima etapa, depois de aprender o esboço, para conseguir aprender a desenhar personagens, que são sem dúvida a parte mais importante para poder desenhar qualquer quadrinho, qualquer mangá, eu sempre aconselho o curso da Mayara Rodrigues, o Método Fanart. Ele ensina a desenhar personagens e você com certeza já vai estar apto a desenhar aí suas primeiras páginas, desenhar aí suas histórias, como eu disse, cenas mais simples, de diálogo, coisa do tipo, mas já é algo que você abre, né? Um leque que você abre de possibilidade para poder contar as suas histórias se você aprender a desenhar, como eu disse, mesmo desenhos mais simples. Então não descarte nenhuma das ideias que eu passei aqui, analise qual que se encaixa na sua realidade hoje e corra atrás dela para você tornar esse sonho de fazer seu próprio quadrinho, de fazer seu próprio mangá realidade. Não deixe que a sua realidade te limitar. Muito assim, você consegue, você tem poder de mudar a sua realidade e realizar seus sonhos. Eu acredito nisso. Eu finalmente estou conseguindo viver de desenho, conseguir publicar meus quadrinhos. Makai Meio, um dos meus quadrinhos, está sendo lançado pela Conrad. São sonhos que eu jamais imaginei que eu ia conseguir realizar, mas sempre fazendo o que eu podia, com o que eu podia, no modo como eu estava no momento, né? Sem ficar esperando muito que as coisas caíssem do céu. Isso tudo se tornou possível e eu torço para que possa se tornar possível para você também. Então deixa seu like aqui no vídeo, caso você tenha gostado desse papo. Como eu disse, os links para os cursos estão aqui na descrição também. Se inscreve no canal porque vai ter mais bate-papo, maneiro assim, e outros vídeos que estão aparecendo aqui do lado para você assistir e começar a aprender a desenhar ou fazer seus próprios mangás. Valeu, falou, é nóis!